Primeiro ano, aqui o professor Valdivino, segundo bimestre, Geometria. Pessoal, agora eu vou deixar uma atividade referente aos vídeos que nós acabamos de assistir. Nós falamos do que? Das diagonais do quadrado, a altura do triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero, apótema e lado do polígono inscrito e apótema e lado do polígono circunscrito. Pessoal, essas atividades vocês precisam voltar no vídeo e assistir quantas vezes for necessária. Os exercícios é bem parecido com os exemplos resolvidos, todos serão capazes de conseguir resolver. Então vamos aqui agora, eu vou ler questão por questão, porque tem aluno que às vezes não entende a minha linguagem, a minha letra, e tem também aluno que precisa de um acompanhamento mais próximo. Como eu não posso estar do seu lado, eu faço questão de ler a questão, interpretar a questão, para que você não tenha essa dificuldade. Beleza? Então vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, lembrando que é geometria, atividade referente aos vídeos de apótemas, lados, diagonais, altura e área do triângulo equilátero, beleza? Só voltar nos vídeos que vocês vão ver. Questão número 1 diz o seguinte, ó, determine a diagonal do quadrado conhecendo sua área, que é de 900 centímetros quadrados. Pessoal, essa questão é igualzinho o exemplo que nós acabamos de resolver. Só que lá no exemplo, se eu não me engano, estava aqui 400. Você vai fazer o mesmo raciocínio. Eu quero a diagonal do quadrado. Questão 2. Calcular a área e a altura do triângulo equilátero de lado 40 dm. dm significa decímetro. Pessoal, eu quero a área e a altura. Lembra da forma, volta lá no vídeo e veja qual é a forma da área. Faz o cálculo. Volta lá no vídeo, veja qual é a forma da altura e faz o cálculo. Eu estou usando o lado aqui, beleza? Determine o apótema e o lado, ó. Determine o apótema e o lado do quadrado inscrito em uma circunferência de comprimento 36π. Pessoal, o exemplo é igualzinho a essa questão. Você tem a tabela lá que fala o apótema e o lado do quadrado. Resolva, pega o comprimento da circunferência. Olha o exemplo resolvido que essa questão é idêntica. Eu só mudei os valores. É assim que eu vou saber se você está aprendendo. Calcular o lado e o apótema do hexágono regular inscrito na circunferência de área. Pessoal, igualzinho o exemplo que nós resolvemos. Lá no exemplo eu fiz uma com comprimento e fiz outra com área. Tudo inscrito, igualzinho. Determine o lado e o apótema do quadrado circunscrito agora. Já mudou, agora é circunscrito. Em uma circunferência de comprimento. Pessoal, o passo é o mesmo. Você vai calcular começando com o mesmo raciocínio que você faz lá no inscrito, tanto para o comprimento como para a área. A diferença é que quando for no resultado final, que você for calcular o lado e o apótema, aí você tem que ir lá na tabela do ângulo circunscrito. São duas tabelas que vocês terão que memorizar. Tanto a do ângulo inscrito como a do ângulo circunscrito. Beleza? Determine o lado e apótema do hexágono regular circunscrito, ó, circunscrito na circunferência de área 100. Mesmo raciocínio. Você usa lá, veja lá no exercício como é que eu encontrei a área do inscrito e depois, só que em vez de você no final de substituir no inscrito, você vai substituir na tabelinha do circunscrito. Pessoal, pratiquem, façam essas atividades. É assim que vocês vão memorizar toda a tabela, vão memorizar as fórmulas e vá saber aplicar isso em qualquer exercício. Lembro e reforço, ano que vem vocês vão precisar dessa matéria. Essa matéria tem que estar na sua memória. Tudo está sendo postado, tudo está sendo feito porque vocês precisam praticar. Não deixe de fazer as atividades, porque com essas atividades é que eu vou te dar uma presença e também te dar uma nota no final. Porque quando voltarmos presencial, eu vou olhar o seu caderno de ponta a ponta, beleza? Vocês resolvam no seu caderno, envia para que eu possa validar e depois, quando voltarmos presencial, eu só vou registrar aquele visto, beleza? E aquele aluno que talvez deixou uma ou outra atividade lá do primeiro bimestre, faça e me envia. Só vocês enviar assim, ó. Professor, essa atividade é referente ainda ao primeiro bimestre, beleza? Que aí eu vou olhar lá direitinho e vou te dar a presença e a validar. E outra coisa, quando vocês postarem lá, pessoal, para mim, coloca o nome da matéria.
Ou coloca só matemática, que eu vou entender, ou então vocês colocam matemática barra álgebra, matemática barra geometria, porque vocês sabem que ali na plataforma todos os professores recebem as atividades. Eu tenho que estar adivinhando, abrindo um por um para ver, ixi, esse exercício aqui é de álgebra, esse exercício aqui é de fulano. Isso me complica muito. Então coloca o título lá da matéria, matemática, ou então coloca álgebra, ou então coloca geometria, porque eu sei que sou eu. Beleza? Isso é para facilitar a minha vida. Porque às vezes passa alguns vídeos e às vezes eu demoro a olhar, porque, gente, tem que abrir toda a plataforma e olhar todos os vídeos. Olha quantas matérias você tem. Então é por isso que eu quero que você identifica lá no começo, lá, matemática, ótimo, é exercício tal. Ou então coloca pelo nome, geometria ou então ou álgebra, beleza? É assim que eu quero que vocês façam, para facilitar a minha vida, porque é muito exercício que eu tenho de corrigir de todas as turmas, do fundamental ao médio. Pessoal, um abraço a todos, até a próxima.